A gente vai falar sobre tabela dinâmica. Tabela dinâmica eu acho bem interessante, porque tabela dinâmica ele é um dos assuntos mais endeusados que tem nas empresas. Eu sempre brinco nas minhas aulas falando assim, tem algumas empresas que consideram tanto o assunto tabela dinâmica que dá para dividir os colaboradores entre os que conhecem e os que não conhecem tabela dinâmica, tanto que as pessoas gostam desse assunto. É um recurso muito legal do Excel, um recurso muito forte do Excel, e ele é extremamente simples, embora bem poderoso. Então eu trouxe uma planilha aqui, para quem já está acostumado com essa metodologia de aula. A gente vai colocar no nosso site, eu mostro o endereço daqui a pouco, esse arquivo que eu estou usando agora, nós vamos colocar à disposição de vocês, assim que amanhã, logo após o meio-dia, este arquivo já estará disponível para todo mundo, se vocês quiserem refazer a aula usando o exemplo que eu estou usando aqui agora. Então, eu estou com essa tabelinha, uma tabelinha simplesinha aqui, eu estou aqui com uma padaria, estou representando vendas de uma padaria, se essa padaria só vende pão, só estou representando aqui as vendas de pão e de bolo dessa padaria. Aliás, pessoal, eu não gosto, eu fico um pouco incomodado em trabalhar com uma planilha crua, sem formato, dificulta a visualização. Olha só o que eu vou fazer, vou clicar em qualquer célula, aqui na guia página inicial, eu vou clicar em formatar como tabela, tem vários formatos bonitinhos aqui, vou escolher um formato qualquer, por exemplo esse. O Excel já percebeu que é essa tabela inteira, eu vou clicar em OK, pronto, ele acabou de formatar a minha tabela aqui. Isso aqui acaba sendo bem legal, gosto muito desse recurso. Agora fica mais fácil, eu estou conseguindo enxergar melhor a coluna de produto, a coluna de vendas, enfim. Então vocês estão vendo aqui nessa tabela que toda vez que tem uma venda, por exemplo, da Ruth, a Ruth vendeu R$ 1.400 de pão na segunda-feira, lá na loja 1. A Ruth também vendeu de bolo na segunda-feira, ela vendeu R$ 1.000. Então as vendas foram acontecendo e eu fui lançando aqui nesta minha planilha. Legal, eu estou tendo controle disso. Não adianta nada eu ter uma planilha, lançar dados nesta planilha, se eu não posso ter algumas conclusões a partir desta planilha. Por exemplo, qual é o total de vendas na segunda-feira? Ou, vende mais pão ou vende mais bolo? Outra pergunta ainda, qual é a melhor vendedora? A Ruth? Ou antes ainda do qual é o melhor vendedor? Quem são os vendedores? Eu não vou chegar aqui e falar, bom, Ruth é uma, estou olhando aqui, Raquel é outra, e tem Ruth já foi, Rita. Eu não vou ficar procurando uma por uma quem são os vendedores, linha por linha. Até porque essa tabela é pequenininha. Só tem 17 linhas, 16 lançamentos. E aquela tabela de verdade com 10 mil linhas? É mais impossível. Então, para que eu vou fazer uma tabela dinâmica? Eu vou fazer uma tabela dinâmica para responder perguntas significativas para mim. Para responder perguntas que me ajudem a ver se as minhas lojas, se a minha padaria, que é o caso aí, está indo bem ou se não está indo bem. Então eu vou agora inserir uma tabela dinâmica no meu arquivo Excel. Como é que eu faço isso? Deixo o cursor em qualquer célula preenchida. Tem muita gente que faz tabela dinâmica e primeiro tem o trabalho enorme de selecionar todas as células, não precisa, é perda de tempo, se selecionar não tem problema, mas não precisa, basta deixar o cursor em qualquer célula e aí eu vou inserir uma tabela dinâmica. Como é que eu faço para inserir uma tabela dinâmica? É só você vir na guia inserir, legal, e clicar no botão tabela dinâmica, perfeito. Veja que o Excel já está mostrando aqui tracejado para mim o que ele considera como tabela, a planilha que eu vou usar como tabela dinâmica, tanto que ele marcou aqui. Ele está achando que eu vou criar uma nova planilha aqui para fazer a tabela dinâmica. Para que eu possa ser bem didático, eu vou colocar a tabela dinâmica do lado da planilha, então eu vou fazer na planilha existente. Ele pergunta em que célula, qual é o local da célula, eu vou clicar aqui, por exemplo, na célula G1. Pode clicar em qualquer célula. Quando eu clicar aqui em OK, pronto. Eu já vou começar a desenhar aqui a minha tabela dinâmica. Veja que interessante aqui, pessoal. Apareceu aqui do lado os campos, lugar para eu colocar os campos da tabela dinâmica. Não sei se você lembra, mas a minha primeira pergunta era
quem são os vendedores dessa empresa. Então eu vou pegar o campo vendedor e vou pedir para o Excel colocar um em cada linha. Então estou arrastando aqui para linhas. Pronto. O que acabou de acontecer aqui? O Excel acabou de me dizer quem são os vendedores dessa padaria. São só 3, a Raquel, a Rita e a Ruth. Eu nem sabia e ficava difícil saber disso aqui olhando uma base de dados. Minha segunda preocupação era com relação ao dia da venda. Eu queria saber se elas vendem mais na segunda, se elas vendem mais na terça e assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o campo dia e vou arrastar aqui para baixo, colocando na linha. Ou seja, o que eu fiz? Eu quebrei a informação agora. A Raquel, eu vou ter informações dela na segunda, na terça e na quarta. A Rita, na segunda, na terça e na quarta. Eu particularmente não gosto muito dessa solução, não. Eu acho que fica meio estranho, eu vou mudar. Que bom que isso é uma tabela dinâmica. Quer ver que interessante? Eu vou pegar aqui o dia e vou subir para antes de vendedor. Mudou tudo aqui. Eu acho que agora vai ficar mais fácil. Eu vou ver todas as vendas da segunda, todas as vendas da terça, todas as vendas da quarta, quebrada por vendedora lá da padaria. Por que isso é uma tabela dinâmica? Porque justamente eu posso mudar os dados dinamicamente na hora que eu quiser, facilitando a minha vida. A nossa preocupação era com vendas. Então, eu vou pegar vendas aqui e vou pedir para o Excel somar os valores de vendas. Pronto. Está aqui, legal, ele já está somando aqui. Minha pergunta nesse ponto da aula, eu vou pedir para vocês responderem aí pelo chat, para ver, pelo bate-papo, para saber se eu estou atingindo o objetivo. Vocês gostaram disso? Isso aqui está legal, não está legal? Está fácil, não está fácil? Foi tranquilo construir essa tabela dinâmica? Sim, estou querendo ouvir alguém aí respondendo no bate-papo. Legal, Tiago, que legal que você está falando, que está tudo muito claro, simples e didático, como todo mundo está falando aí. Legal, então deixa eu continuar. Eu não sei se vocês lembram, aliás, não precisa nem lembrar, está escrito aqui, né? Nessa padaria se vende pão e bolo. Se vende muita coisa, mas eu estou representando aqui só pão e bolo. Queria essa informação aqui também. Então, talvez eu vá colocar a informação de produto, eu vá colocar numa coluna. Então, estou arrastando aqui para a coluna. Pronto, está aqui, coluna. Então, vocês estão vendo aqui as informações aqui agora. Quais são as minhas conclusões? Se a Felipe está perguntando se ao invés de fazer a soma de valores, como faço para obter a média? Felipe, muito legal a sua pergunta. Veja, você está vendo, Felipe, que quando eu arrastei produto para cá, ele fez aqui, quando eu arrastei vendas para cá, ele falou que vai somar as vendas. Se você clicar aqui, Felipe, você vai mexer nas configurações do campo de valor. E você vai pedir para ele fazer a média. Legal? É bem simplesinho fazer isso aqui. Eu vou cancelar, porque eu prefiro a soma ainda para esse nosso exemplo aqui. Veja, pessoal, a gente precisa muito pensar na facilidade de leitura de uma tabela dinâmica. Então, agora, dá uma olhada aqui. Eu estou vendo aqui que a Rita vendeu 1.200, 120 mil, 120, eu não sei, eu queria colocar ponto de separação de milhares aqui. E aí, eu gostaria que o Excel colocasse 1,00 e eu gostaria que ele colocasse ponto de separação de milhar aqui. A maior parte das pessoas, o que faz? A maior parte das pessoas poderia até fazer assim, não é assim que a maior parte das pessoas fazem, não. Ela clica aqui, vem aqui e escolhe talvez formato número. Formatou, mas não formatou o resto. Então o que muita gente faz? Vou desfazer, as pessoas selecionam tudo. Mas eu vou ter que selecionar tudo, não é muito trabalhoso. Existe um jeito fácil de eu formatar todos os campos dessa tabela dinâmica de uma forma bem tranquila. Quem vai fazer isso para vocês, na verdade, nem sou eu. Quem vai fazer isso para vocês é o professor André Leal, que trabalha comigo. A gente estava conversando antes dessa aula começar e a gente viu a gente viu que a forma que nós fazemos na nossa aula funciona muito bem. Então, eu vou deixar o André, que vai entrar aqui agora, ele vai pegar o controle da tela aqui. André, por favor, a palavra é sua. Como é que a gente faz isso mesmo nas nossas aulas? André, você apareceu aí? Seu som, André, acho que está desligado, a gente não está te ouvindo. Tá liberado.
Agora está liberado, legal. A gente quando dá aula online, né, André, ao vivo, é muito detalhe. Você grava ali, clica aqui, faz. Às vezes a gente até esquece de ligar o microfone, como eu já esqueci várias vezes. Vai lá, André. Bom dia para todos os alunos aí participantes. Então, olha só, a ideia principal do Excel e qualquer tarefa que a gente faça no computador é fazer com que ele trabalhe para a gente, para que o nosso trabalho seja mais produtivo. Então, se eu tiver que fazer alteração a cada item, tiver que selecionar a cada vez, eu vou gastar um tempo precioso do trabalho. Então aqui, ó, eu deixei selecionada já uma célula que contém um valor, e aqui dentro de análise da tabela dinâmica tem o item configurações do campo. Nesse item aparece inclusive a pergunta do Felipe, ó, tá dizendo aqui que foi feito a soma, se ele quisesse podia trocar aqui para média. Mas para esse momento a gente quer fazer o quê? A gente quer formatar o número. Então olha o Excel conversando com a gente aqui, ó, formato do número. Legal. Quando eu entrei em formato do número, ele está me mostrando geral. Eu tenho aqui 1200, mas eu quero fazer com que apareça o ponto, quero aparecer a vírgula. Vou entrar aqui em contábil, certo? E olha só, nesse nosso exercício, para deixar a tabela mais limpa, né, para deixar mais clean, eu vou tirar o símbolo, porque a gente sabe que a gente está lidando com o real. Então eu vou marcar aqui a opção nenhuma, certo? E olha só, o Excel já formatou para mim, colocou o ponto e a vírgula. A hora que eu der um OK, vou dar mais um OK aqui, ele vai formatar minha tabela inteira automaticamente, certo, pessoal? Muito legal, André, muito legal o que você fez aí, é fácil. Então, vejam, pessoal, com a dica do André, eu deixei o cursor numa única célula e o Excel formatou todas as células da tabela dinâmica. Esse é o jeito legal de trabalhar com a tabela dinâmica. Quase todo mundo perde seu precioso tempo. Legal, olha aí, André, o Thiago inclusive está falando que nem imaginava que existia isso. Que legal. Thiago, você está fazendo valer já a nossa manhã, a minha aqui do André aqui. A gente gosta muito de saber que a explicação está funcionando legal. Então, e qual o principal problema de fazer isso aqui? Se a sua base de dados aumentar, vai ter mais números aqui para baixo. E esses números aqui para baixo não estarão formatados se você tivesse formatado daquele jeito tradicional. Agora, se você tiver formatado do jeito que o André falou, clicando num campo só, você está formatando a tabela dinâmica como um todo. Legal. Eu gosto tanto dessa história de formatação que eu até faço o seguinte, eu não gosto muito quando ele escreve aqui rótulo de linhas. Por exemplo, aqui o que é? Aqui eu tenho informação de dia da semana e de vendedor. Então eu prefiro vir aqui e escrever, sei lá, prefiro escrever aqui dia, legal, dia aqui, e vou escrever barra vendedor. Legal. Então quanto mais a gente capricha na formatação, melhor. O que eu tenho aqui na coluna? Eu tenho os produtos, então eu não gosto do nome que o Excel colocou. Eu prefiro colocar aqui produto, legal. Então, aí eu vou formatando a minha tabela, eu não gosto de total geral, por exemplo, eu vou tirar a palavra geral, porque para mim só o total. Quanto mais eu formatar, melhor fica a minha tabela dinâmica, mais fácil fica de eu ver tudo isso aí. Eu, inclusive, tenho uma dica aqui que é bem legal. Eu não gosto de soma de vendas. Eu preferia que aqui aparecesse só vendas. Eu sei que é soma, eu fiz a tabela dinâmica, eu sabia que era soma, então eu prefiro vendas. Só que tem um probleminha aqui, ó. Se eu vier aqui e apagar soma de e deixar vendas, na hora que eu der um enter, o Excel vai reclamar. Porque o Excel não aceita eu usar aqui nenhum nome que está nas colunas. Eu não posso usar produto, dia, vendas. Ele não deixa. Então, tem sempre o jeitinho, né? O que eu faço? Eu dou um espaço em branco depois da palavra vendas. E aí, a hora que eu dou um enter, pronto, escrevi vendas aqui, só que é um vendas que o Excel não reclama. Sempre tem jeito de darmos uma ajeitada naquilo que o Excel deixa ou não deixa fazer. Então, pessoal, veja, a nossa tabela dinâmica está ficando cada vez melhor. Fica melhor ainda quando a Flora acha que a dica é incrível. Que legal, Flora, que legal, Felipe, por tudo que vocês estão falando aí. E aí, tem um recurso que eu gosto bastante, é o seguinte, vocês percebam que eu ainda não usei informação da loja. Eu até poderia colocar a loja aqui em filtros, é o que muita gente faz. Eu podia clicar, pegar aqui a informação da loja, colocar aqui em filtro, o Excel colocou aqui a informação de filtro e eu posso filtrar aqui. Por exemplo, eu posso ver todo mundo da loja 1. Pronto, só está vendo loja 1.
Como é que eu faço para ver todo mundo de novo? Vem para cá e diz para ele que você quer ver todo mundo de novo. Ok, pronto. Muito trabalhoso. Não gostei. Tanto não gostei que eu vou tirar isso daqui. Não vou fazer assim, e eu vou usar um recurso que poucas pessoas usam na tabela dinâmica. Eu vou segmentar esses dados da minha tabela dinâmica. Cliquei em inserir segmentação de dados e vou segmentar por loja, por exemplo. Cliquei aqui, loja. Olha que interessante, ele abriu aqui uma caixinha com loja e agora, se eu quiser só ver quem é da loja 1, eu clico na loja 1. Se eu quiser ver quem é na loja 2, clica na loja 2. Muito melhor do que aquele botão que tem aqui. É segmentação de dados e quase ninguém sabia que existia isso aí. Veja, Gesi, você está falando centralizar aqui? Não, aqui, se não me engano, Gesi, centralizar aqui, deixa eu dar uma olhada, eu acredito que não tem como centralizar, mas se você quiser, Gesi, depois eu dou uma olhada com calma, a gente conversa fora de aula. Sulaine, que legal que você gostou. Na verdade, aproveitando que a Sulaine está falando que está legal isso aqui, eu vou até mais em frente, eu posso fazer essa segmentação de vários jeitos. Então, veja, estou pegando aqui ainda a segmentação e podia ter segmentado, sei lá, por produto, eu podia ter segmentado por vendedor, eu podia ter segmentado por dia. Então, eu posso colocar todas as segmentações que eu quiser. Legal, Artemisia, você está gostando aí. Eu gosto muito, Artemisia, quando você entra na nossa aula, porque você está sempre elogiando tudo aí. Eu estou agora formatando bonitinho e pronto, está tudo aqui. Eu vou parar de formatar para não perder muito nosso tempo aqui. Então, eu já estou vendo todas as vendas da loja 1, mas eu quero ver na segunda. Pronto, só. Na verdade, eu queria ver na segunda e na quarta. Então, se você habilitar essa opção aqui, que se chama seleção múltipla, eu posso também selecionar a quarta. Então, veja que interessante. Qual é a conclusão que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo tudo que está sendo vendido na loja 2, na segunda e na quarta, pela Raquel e pela Rita, de bolo e de pão. Eu só quero ver pão. Pronto, mudou aqui a tabela. Legal? E um jeito muito bom de você aproveitar tudo isso é ainda fazer um gráfico dinâmico, ou seja, eu ver todas essas informações na forma visual. Legal. Felipe, amanhã não terá live, a live é sempre às quartas-feiras. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer um gráfico dinâmico para que a gente dê o golpe de misericórdia esse grande recurso que é a tabela dinâmica. Então, vou clicar em gráfico dinâmico. O Excel já sugeriu um gráfico aqui, tem gráfico de linha, gráfico de pizza, o que ele sugeriu é o melhor para esse caso. Eu vou clicar aqui em OK, o gráfico está aqui, é só arrastar para um outro lugar mais interessante, porque ele sempre aparece aqui em cima. E olha que interessante, pessoal, por que ele é dinâmico? Porque aqui, veja, o filtro está valendo. Só para vocês verem, eu vou acabar com o filtro de loja, eu vou acabar com o filtro de dia, e eu vou acabar com o filtro de produto, ou seja, eu estou vendo todo mundo junto. Está aqui o meu gráfico agora, mostrando todas as informações aqui. Legal, pronto, ficou agora muito visual. Eu queria saber, por exemplo, quem era o melhor vendedor. Eu estou vendo que quem mais vendeu foi a Rita. Na terça-feira, ela vendeu bolo, ela vendeu R$ 1.600. Quem é o pior vendedor que está precisando ser um pouquinho mais orientado? Eu estou vendo que a Raquel e a Ruth estão com poucas vendas. Então, são as duas vendedoras com menor venda, porque elas estão aqui mais baixo nesse meu gráfico dinâmico. É praticamente um dashboard. É isso aí, André Jesus. É isso aí. Na verdade, é como se fosse um dashboard mesmo, porque veja, inclusive que quando eu clico aqui nos botõezinhos, muda aqui. O meu gráfico vai mexendo. O que é dashboard? É o jeito de eu mostrar as informações visualmente e de forma bem dinâmica, de forma bem interativa. Se você recebe, Fernando Aurélio, é o meu irmão que está aí vendo essa aula, uma tabela, posso transformar em tabela dinâmica? Sim, você pode, toda a tabela, Lelo, eu chamo meu irmão Fernando Aurélio de Lelo, pode ser transformada em tabela dinâmica. Pessoal, para a gente fazer justiça aqui à nossa aula, eu vou fazer o seguinte, eu vou
Interromper a aula no horário marcado. A aula está marcada para terminar às 10 horas. Como passa rápido, foram 20 minutos e passou muito rápido. A Conceição está gostando, eu também, Conceição, estou gostando bastante. E olha, se vocês quiserem, Sulaine, se vocês quiserem, depois no nosso site, Pessoas e Tecnologia.com.br/vídeos, esta aula estará gravada, como a aula da semana, como a aula anterior está aqui, ó. A gente fez uma aula sobre PowerPoint, você está vendo o vídeo, você está vendo a apostila e você está vendo aqui também os slides que a gente usou naquela aula.